Mas, doutor Lindo Tito, como é que vê a situação da UNITA? Finalmente o Congresso foi convocado. É seguro que Adalberto Costa Júnior vai concorrer para a sua sucessão? As informações que nós tivemos há bem pouco tempo, mas pessoas chegadas mesmo ao Rafael garantiram-nos que ele também havia de concorrer, mas agora parece que está a vacilar, já não se sabe ao certo se vai concorrer ou não. Agora surge também o nome de Isaías Samacuva. Em suma, como é que vê essa situação da convocação do Congresso da UNITA? Bom, eu prevejo um congresso tranquilo da UNITA. Pela primeira vez, a UNITA vai fazer um congresso sem múltiplas candidaturas, né? Sim, sim. Há indicadores nesse sentido, né? Temos recolhido informação, temos ouvido análises, temos acompanhado alguns bastidores. Tudo indica que o próximo Congresso, a UNITA, terá apenas um candidato. Era previsível que isso acontecesse no momento em que os potenciais candidatos à liderança da UNITA, aqueles que reúnem condições para disputar a presidência com o atual presidente, não estão disponíveis para concorrer, né? Sim, o Massanga é indicado inicialmente como um dos putativos candidatos, mas hoje já não. Hoje os bastidores começam a dizer que ele hesitou muito e continua a hesitar. Parece-me que também foi persuadido a não concorrer. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Pelo menos a nossa previsão é de que na próxima semana e a outra, ou dentro de 15 dias, serão decisivos para termos a certeza se o Massanga avança mesmo ou não avança. Mas tudo indica para mim que provavelmente o Massanga não vai avançar. O outro candidato, que é apoiado por um grupo muito grande dentro da própria UNITA, daqueles que estão dentro, que estão fora, é o antigo presidente da UNITA, que é o mais velho Samacuva. Mas também as informações que fui recolhendo, ele hesitou muito, foi pensando, mas aqui a pressão da família, fundamentalmente da esposa, desmotivou, desincentivou eventualmente o Gabriel Samacuva a concorrer. Mas como em política, o vermelho pode ser amarelo. Não sei se de facto será assim nos próximos dias em relação a Everson Macuba, mas a informação que tenho é que ele não está em Angola, está eventualmente ali onde vocês estão, está Sim, em Londres, sim, sim. Ele, onde é ele, que ele o está cá, está em filho está a Londres. visitar a família Sim, sim. e a visitar a família. Então, vamos ver, também no mesmo timing de Massanga, de 15 dias, vamos ver se ele vai se pronunciar, porque aqui o grupo chamado Grupo de Resgate, que o apoia, continua a fazer pressão para que ele apareça. Mas no meio de tudo isso, dessas análises, desses bastidores, uma coisa que me deixa muito triste porque até vejo os não militantes da UNITA, vejo alguns poucos militantes da UNITA atacar o Massanga, atacar o Masvel Samacuva. Quer dizer, como que a persuadi-lo que não avança, porque vão atrapalhar a eleição do outro, porque eles têm medo que eventualmente o Masvel Samacuva se avançar. O Massanga, haverá disputa interna muito forte, muito forte. E eu sou um daqueles que não acredito na narrativa de que o Massanga não tem apoio suficiente para se afirmar. E ele tem apoio suficiente para se afirmar. Dependerá exatamente da maneira como o Congresso vai ser organizado. E lembro-me já nesse espaço ter deixado claro que normalmente a eleição nos congressos favorece quem está na liderança, né? Sim, sim, Porque é sim. ele que consegue organizar, condicionar a máquina e depois a escolha dos delegados ao Congresso. Mas isso pode ser rompido de várias formas, né? Em política, a maneira de isso ser desmontado.
Massanga sabe como fazer isto, mas Bessa Macuba também, se tiver que avançar, sabe como fazer isto. Aliás, se ele tiver que avançar, eventualmente, nos bastidores, estar-se-á aí a haver algum movimento. Mas deixa-me dizer que aqui como me preocupa é ataque. Ataques a Massanga e ataque a mais Belsa Macuba. Como que em democracia não é permitido múltiplas candidaturas num determinado, uma corrida eleitoral. É permitido. Se mais Belsa Macuba voltar a concorrer, temos que respeitar. Ele é militante da UNITA, o estatuto lhe permite concorrer e não vejo algum problema nisso, né? Agora, aqueles que acham que ele não pode ser eleito, então mobilizem-se ao nível interno, mesmo que não são militantes, procuram influenciar os militantes para que no Congresso não votem nele. O mesmo será com Massanga. Se Massanga avançar, temos que respeitar a vontade de Massanga, temos que ser democratas e dizer assim, Massanga avança, mas aqueles que quiserem apoiar Massanga farão bastidores, aqueles que não quiserem o Massanga ser eleito como presidente também vão fazer bastidores, independentemente de ser militante ou não. Aqui o respeito pela vontade das pessoas em democracia deve prevalecer. E ninguém vai jogar nas redes sociais, até aqueles que eu suspeitava não fazer isto, ou seja, que têm ligações fortes com o regime, que se beneficiaram dos marimbondos, que tiveram boa vida quando os marimbondos estavam no auge. Eles hoje vão contra os militantes da UNITA convicto, que demonstraram que são um militante convicto, atacar, você não pode, você é assado. E começo a perceber que a sociedade está a ficar doente, né? Alguns estão a ficar doentes, ou alguns estão a sonhar com eventuais promessas que têm sido feitas para serem alguma coisa. Mas não podemos continuar a ser assim. Os angolanos têm de ser angolanos mesmo. E temos de ser democratas. Deixem a UNITA tratar o que é dela e que nós podemos fazer análise, conjunturas, especulações em público, como estamos a fazê-lo agora, mas que em nenhum momento temos que atacar aqueles que podem ser candidatos nas próximas eleições internas da UNITA. O que quer dizer que na segunda quinzena de novembro a UNITA arranca no seu 14º Congresso Ordinário e, como dissemos, quanto a Adalberto Costa Júnior concorrer para a sua sucessão é uma garantia. Nós tivemos com pessoas, conversamos com pessoas, né, como dissemos aqui, fontes fidedignas, pessoas próximas ao Rafael, garantiram-nos que havia de avançar, mas agora o que vamos ouvindo é que parece que assim está a vacilar, já não há assim tanta segurança se deve avançar ou não, parece que houve aí, não se sabe exatamente, mas já não se pode dizer assim taxativamente que o Rafael Massanga vai avançar. E também temos a situação do mais velho Samacuva, que segundo informações nossas, e indo aqui dando aso àquilo que foi dito pelo Dr. Lindo Bernardo Tito, também a nós nos foi dito que o Dr. Samacuva não vai avançar, mas ainda assim o seu nome vai surgindo de vez em quando, e só que surge com muitas críticas. Mas do ponto geral, como é que vês essa questão do pleito eleitoral, ou seja, do Congresso, porque não se sabe se vai haver pleito, né? Pleito eleitoral, pelo menos para o cargo principal, né? Pleito seria se Exato. tiver mais do que uma candidatura. Ou mais do que Exatamente. um concorrente. Então, nos termos dos estatutos da UNITA, não é? E aquilo que vamos dizer que o poder que o estatuto atribui ao presidente ACJ, presidente da UNITA, ele convocou a grande festa interna da democracia da UNITA, não é? Democracia interna. E é bom salutar que entramos nessa fase da maratona interna da liderança do partido. E ao ser verdade, vamos dizer, encoraja essa ideia que o presidente ACJ queira concorrer novamente, não é? Porque talvez sente que ainda tem energia e ambição, no bom sentido, e tem a visão para levar a UNITA até a Terra Prometida, que é a assunção do poder por via das eleições. Tem que se ver que a UNITA tem um credencial democrático muito importante. Um dos grandes estandartes da UNITA é o facto que tem a reputação de ser o partido mais democrático do país. Então, essa ideia de que alguns nomes avançam ou não avançam, não abonem muito esta festa que acabou de ser anunciada, não é? Porque se for uma eleição de candidatura única, deixa muito a desejar por quanto o presidente Adalberto já esteve em situação em que não apresentou resultados favoráveis no ponto de vista da UNITA, enquanto líder da UNITA. Isso aqui, diria,
mormente no que se passou nas eleições de 2022. Se bem que há pessoas que dizem que ele ainda continua sendo a marca, não é? Que vai levar a UNITA ao mais alto nível, vamos dizer, ao patamar mais alto em termos de assunção do poder. Deve-se dizer que é uma altura que a UNITA também tem a oportunidade, e é desejável, que tenha uma conversa interna, não é? Onde as energias, as cabeças, os quadros, todos os braços da UNITA, dos membros da UNITA, sobretudo, porque são eles são os eleitores nos pleitos internos, tenham aquela possibilidade e a oportunidade de fazer um debate. Esse debate que seja que é aquele debate que, por vezes, na política é assim, o debate é divisivo, não é? Ele polariza, porque as pessoas vão em diferentes ondas, diferentes correntes, que essas correntes que nós sentimos aqui, em certos ataques que se fazem a vozes contrárias ao presidente Adalberto Costa Júnior, que também se façam sentir dentro da UNITA. Essa lutar, porque se começam a debater internamente, lá vai aparecer outros nomes. Por exemplo, aquilo que disse o Dr. Lindo Tito, em vez de diabolizar todo aquele que ousa, não é, insinuar que vai concorrer, então que haja também oportunidade de se ouvir as diversas alas do partido. Isso é o que a democracia faz, não é? É o que a democracia faz, sendo ela interna, a nível partidário, ela tem que levar a conversa à saturação em que a UNITA, nessa fase de congresso, é uma oportunidade da UNITA conversar com a UNITA, não é? Não é mais numa conversa da UNITA para a nação, não, é uma conversa da UNITA para a UNITA. Então, todo tipo de desconforto, desavenças que há, desavenças, até posso dizer em termos de debate democrático, que aconteça, que haja palco, crie-se condições para que esse palco aconteça. Agora, dizer taxativamente que só o presidente Adalberto Costa Júnior está em condições de liderar a UNITA nessa fase, não é? É, ao mesmo tempo, de um certo modo, passar um certificado de incompetência para os demais membros aspirantes ao cadeirão máximo da UNITA, que terão dificuldades no futuro, não é? Quando também quando terem a oportunidade de concorrer, muito do que for dito contra eles nesse momento estariam a fazer favor aos opositores. Não é? E quando digo oponentes, não só o MPLA, mas temos que ver que o mosaico político nacional também já expandiu. Já há a UNITA tem vários adversários além do MPLA. Então, é uma boa oportunidade que haja uma conversa interna. E essa conversa interna só é, vamos dizer, salutar, lá onde existem várias candidaturas, ou vamos dizer, múltiplas candidaturas. Mas, mano, só para pôr aqui a sua deixa e quer dizer, reforçar o que acabaste de dizer, por acaso nós postamos, fizemos há tempos uma postagem na página da Mongolê TV do Facebook, onde, quer dizer, apontávamos o Rafael Massanga como, né, o putativo candidato, e houve de facto muitas críticas à pessoa dele, muitas críticas e muitos apelos de desencorajamento, não é? Para não, vai estragar tudo, vai chegar a sua vez, deixa assim, não estraga o que já está bom, deixa o Adalberto Costa Júnior avançar sozinho. É mais ou menos nisso que estás a estar a referir, né? Quer dizer, Exatamente, porque exatamente por ali, porque a política, assim como qualquer outra atividade de alta performance, o resultado conta, não é? Então, se os que argumentam que Adalberto Costa Júnior é a pessoa indicada, até aqui os resultados não são favoráveis. Se formos a falar de uma maneira objetiva, não é? Porque existe o fanatismo, mas objetivamente falando, os resultados não são, os números não são bons. É igual ter um ponta de lança, não é? Que ao longo da época ele fez todos os 38 jogos, numa liga como a inglesa, por exemplo, tem 38 jogos, e só marcou 9 golos. Os números são questionáveis, não é? Então, é dali que é muito importante a ideia de múltiplas candidaturas, onde apaga-se a ideia do fanatismo. Porque as múltiplas candidaturas permite também ao presidente Adalberto Costa Júnior a ser desafiado, porque é um desafio, quando alguém também atira o chapéu no ringue para competir, é um desafio, e o desafio, e a UNITA tem um estatuto muito bonito, que esse estatuto encoraja até o debate entre os candidatos, não é? Ali sim, há uma oportunidade de testar, ouvir quem vem vamos dizer, quem vem com que proposta, que ideias, e é o que é salutar, uma democracia é isso. Então, fora isso, a UNITA já não pode
apontar o dedo ao MPLA em particular, que é o maior rival que tem, sob pena de sofrer aquilo que disse o Robert Mugabe, o então presidente do Zimbábue, quando foi acusado na União Africana, na sede da União Africana de ser ditador. Ele disse para os seus companheiros que quem não é ditador é que aponta, quem não tem a unha suja, que aponte o dedo, não é? Então, a UNITA tem que ter cuidado para não sujar as suas unhas no quesito da democracia interna. É isso. Vamos passar para o Malundo. Malundo, é um dos assuntos que mais eu tenho estado a fazer no decorrer da semana, e é claro que, e também aqui indo para as palavras que sejam do Matumona como do Dr. Lindo Bernardo Tito, quer dizer, corre-se o risco de haver candidatura única, neste caso do Adalberto Costa Júnior, que caso venha a ser assim, será o segundo congresso consecutivo com uma candidatura apenas. Houve múltiplas candidaturas no Congresso de 2019, mas aquele Congresso depois foi anulado. Quando repetiu-se em 2021, Adalberto Costa Júnior concorreu sozinho, ou seja, não teve concorrentes, né? Avançou sozinho. Caso venha-se a repetir, agora será novamente Adalberto Costa Júnior sozinho. Como é que vês isso em termos da famosa democracia interna da UNITA? Quando 2 congressos consecutivos apenas aparece alguém para concorrer? Boa noite, Massangola Vuns. Boa noite, Matumona. Boa noite, Dr. Lindo Tito. Boa noite a todos os angolanos em Angola e no estrangeiro. Vuns, se me permite, eu gostaria de começar a dividir a minha intervenção por 2 partes e de forma muito sintética. Eu estou extremamente desiludido com a classe jornalística angolana. É uma classe que se revela moralmente corrupta e não respeita a ética. A ética não é negociável. A verdade não é relativa. Quem escolhe ignorar isto deixa de ser jornalista e passa a ser um propagandista da dúvida, vendedor de incertezas, cúmplice da desinformação. É o que estamos a assistir neste momento. E enquanto a classe jornalística angolana continuar a agir assim, o povo angolano continuará a ser manipulado e a credibilidade da imprensa afunda-se cada vez mais. É um escândalo de omissão e engano, e é o que estamos a assistir todos os dias. Porque ao trazerem o nome e ao dizerem que Samakuva vai apresentar-se como candidato, putativo candidato, eles nem dizem putativo, eles dizem Samakuva vai concorrer, Samakuva vai avançar, Samakuva vai desafiar Adalberto Costa Júnior. Quando não há evidências, eu não vi nenhum porta-voz de Samakuva vir pronunciar-se, não vi o próprio Samakuva dizer que vai se candidatar, não vi o próprio Samakuva vir confirmar essa notícia, porque que raio de jornalistas são esses que vêm dizer que o Samakuva vai avançar? Que jornalismo é esse? O jornalista sério diz, supostamente, alegadamente, porque não tem evidências, não tem provas. Quando um jornalista vem dizer taxativamente que o Samakuva vai avançar, quando o Samakuva, o seu porta-voz da sua equipe ainda não disse nada, nós estamos perante a uma classe corrupta e que não podem chamar os membros que estão no governo de corruptos, porque são corruptos. Esses nossos jornalistas são candongueiros políticos e eles, a partir de 2027, quando João Lourenço abandonar o poder, muitos deles vão passar fome, porque muitos desses jornalistas viajam graças às críticas e aos elogios que fazem a este governo. É isso, muitos jornalistas. Muita gente hoje tem casas graças às críticas que fazem. Muita gente hoje tem casas graças aos elogios que fazem. Muita gente hoje está a fazer um ensino superior, uma universidade, graças às críticas e aos elogios que fazem. E não tem direito, quer dizer, tem direito, mas não tem condições nenhuma de criticar a mídia estatal, nem a TPA, nem a TVzinho, porque esses jornalistas que estou a referir são jornalistas que fazem os programas no Facebook e no YouTube. Agora, sobre a UNITA, o que eu devo dizer aqui? Eu sei que Rafael Massanga sofreu pressões para não avançar e não tem evidências, não posso dizer, não vou fazer o que esses jornalistas fazem. Eu não sei se ele vai continuar na corrida, mas ele tinha pretensões de avançar, ele quis avançar, mas sofreu várias pressões dos mais velhos do partido e ele está mais em não avançar do que avançar. Outros nomes na UNITA tentaram avançar
mas foram persuadidos, convencidos pelos mais velhos para não avançarem. Esta é a realidade que aconteceu. Agora, sobre o engenheiro Samacuva, não sabemos, quer dizer, virem dizer que eu acho que querem queimar o nome do Samacuva de uma vez para sempre, porque o Samacuva, eu estou em crer que ele não irá avançar. Trazerem o nome de Samacuva, isto é uma forma da própria UNITA querer iludir ou ludibriar a opinião pública, dizer que eles tentaram, mas com medo e receio desistiram. O que eu gostaria de dizer é que se essas todas figuras que estavam ou que querem avançar, não deviam avançar. Não devem avançar, porque caso Adalberto Costa Júnior, caso a UNITA perca as eleições em 2027, vão culpar quem tentar avançar, quem tentar participar desse processo eleitoral. Devem deixar o atual presidente continuar a ser presidente, ganhar as eleições, e arcar com as consequências, e caso não ganhar as eleições em 2027, ele vai ser o principal culpado e ali poderá ser, quer dizer, assumir as consequências pelo mau resultado ou pela má prestação que possa ter em 2027. Porque se aparecerem, imagine lá que apareça alguém e nesse que caso, haja por exemplo, divisão por exemplo, o Rafael, né? Vamos supor que apareça um Rafael, né, como candidato. Não, o Rafael, quer dizer, era bom. O Rafael, quer dizer, às vezes devemos fazer a coisa certa na hora certa. E se o Rafael avançar, pode ganhar e pode não ganhar. Para tudo, tem vantagens e tem desvantagens. Se o Rafael avançar agora, vai marcar terreno. Mesmo que não ganhe, ele marcará terreno. E estará na pole position, estará numa posição em que nas próximas eleições ele poderá ganhar, caso o Adalberto não ganhe, não chegue a presidente da República. E Malunde, se voltarmos naquilo que disseste, se avançarmos naquilo que disseste, avança nas eleições internas, ganha, mas depois chega em 2027, nas eleições gerais, perde. É isso que estás a te referir, que depois as culpas serão atribuídas a ele? Se puderes elaborar bem esse aspecto. Falta, se eu tivesse que aconselhar o Rafael, eu diria, não avance. Falta pouco tempo. O Adalberto não vai resistir. O Adalberto tem que ser presidente. Não pode se justificar, não vai defender o indefensável, não vai justificar o injustificável. 2027, ele tem que ser o presidente de Angola. Não tem volta a dar. Adalberto tem que ser presidente de Angola. Se não conseguir ganhar as eleições em 2027, ali todo e qualquer membro da UNITA, ou todo e qualquer militante, membro da UNITA, estará em condições, não vão permitir mais. Eu acho que não vão permitir que ele se mantenha na direção da UNITA. Portanto, falta pouco tempo. Não adianta se precipitar agora, porque se perder, se ganhar, agora o partido, as eleições presidenciais, o Massanga, e mesmo muita gente da UNITA que apoia o Adalberto, não irá apoiar a candidatura de Massanga, por várias razões. E ele não estará em condições de ganhar as próximas eleições e o MPLA poderá continuar no poder. Então, é bom mesmo deixarem o Adalberto ir sozinho, deixem em paz, o apoiem e depois esperam a vossa oportunidade. Faça a coisa certa na hora certa, porque agora com pressões, insultos, ameaças e tudo quanto está a acontecer, eu não aconselho que eles avancem. Agora, o Prajá realizou um congresso, tivemos 2 candidatos, mas os partidos são diferentes. Os partidos são diferentes e não temos que dizer que só porque o MPLA está a aparecer muitos, o Prajá teve 2, a UNITA tem que ter vários candidatos. Não, cada partido é o que é, eles sabem o que fazem, as pessoas estão a ser persuadidas para não avançar, então que deixem o líder, o atual líder, continuar. É isso. Doutor Lindo Tito, de forma sucinta, vou passar para o Matumona rápido, mas para depois. Matumona, é um ponto muito interessante aqui que o Malundo levantou e que muita gente tem estado a discutir, nessa questão de avançar sozinho, quer dizer, sob pena de, caso venha ganhar, né, um dos candidatos, um dos concorrentes, Adalberto Costa Júnior, venha ganhar as eleições internas, depois nas eleições gerais perder, e eu acredito que é isso que vai acontecer, porque o que está-se a dizer é, não estraga, porque está tudo bem, mas pronto, vamos lá ouvir o que o Matumona tem a dizer quanto a esse ponto. De facto, eu ouvi com muita atenção o que estava a dizer o Malungo e concordo, não é? Concordo em grande parte do que ele disse. Só essa parte em que o Malungo disse que, como é que é, deixar que passasse as eleições de 2027 e que depois dali
os membros da UNITA, não é, não vão, vamos dizer, não vão permitir que o Permite, Adalberto continue, né? continuasse. Continuar na Yeah? liderança. Então, eu acho que a palavra certa seria não deviam permitir. Tá vendo? Não deviam permitir por quê? Porque se formos a ver a premissa que está permitindo o Adalberto continuar ou concorrer possivelmente sozinho, é exatamente esta. É a falta de, eu diria, uma falta de análise. Coragem, Não, mas uma falta de análise realista ou realística da situação, do cenário político. E chegar no ponto a UNITA está chegando no ponto de determinar que não, de facto é o Adalberto que vai avançar por este motivo e aquele, sem antes culpar a fraude, sem antes culpar o MPLA. É a UNITA em si, enquanto uma força política, não é? Qual tem sido a prestação da UNITA? Porque, por vezes, é o quê? É muito importante, por vezes é muito fácil culpar o outro lado. Porque estamos a olhar 2022, e aqui o Mano Vuns muito claramente fizeste várias análises dos números depois do pleito, e o doutor Lindo Tito é muito dado na matéria, porque participou ativamente em vários pleitos, é que os números da contagem paralela da UNITA, não é? Em relação àqueles dados oficiais, dava dava um parecer de uma democracia saudável, porque a UNITA disse que ganhou, mas ganhou se não me engano, foi 1%. 48 a 49. Então, é um ponto de diferença. Então, isso por si só diz muita coisa. Ou talvez o Adalberto esteja quase a ganhar, não é? Ou então alguma coisa não está bem com a máquina toda, a máquina toda quando chega nas eleições. Por isso é que ele pode participar, sim senhora, conforme disse o Malungo, de modo que não haja bodes expiatórios em 2027 por parte dos membros da UNITA, sobretudo os fanáticos, não é? E depois dali, ele como está em condições de manter-se no cadeirão por mais tempo, melhor que qualquer outra pessoa, em função dos argumentos que tem se feito a favor da pessoa dele, não é? Ali sim é onde a UNITA não devia permitir que ele continuasse. Tinha que criar uma ruptura com o presidente Adalberto, dizer que não, vamos partir para outra. Agora, se o Massanga avança e ganha no Congresso e vai para as eleições gerais, agora a responsabilidade é dele, não é? Porque o mesmo problema que os outros partidos enfrentaram no passado, incluindo o seu pai, não é? O nosso saudoso líder, fundador da UNITA, Mário Savimbi, ele também perdeu eleições e teve reações, não é? Ele também reagiu de uma certa forma às derrotas. Teve que carregar nas costas, não é? Teve que carregar nas costas. Depois saiu também a vez do Massanga, só o Massanga saberá como reagir em caso de derrota. Porque o que se espera muitas das vezes é a reação. Aqui na Mangolé TV, no pré-eleitoral de 2022, nós prognosticamos uma derrota da UNITA pelas vias normais, os métodos habituais, onde depois vaticinamos que a diferença seria a atitude do líder da UNITA, não é? E assim foi. Agora, no caso do Massanga, a vir a ser líder da UNITA, também não fugiria à regra. Ele também, porque o MPLA não vai mudar de tática, já avançou muito em termos daquilo do jogo de jogo sujo, não é? Mas a reação do líder da UNITA, ou dos líderes da oposição, dos partidos da oposição, principalmente determina a continuidade vamos dizer, a sua credibilidade em termos do eleitorado do modo amplo. Porque temos que ver que uma vez que as eleições são convocadas, já não contam só os membros da UNITA, já o povo de uma forma ampla. Então é dali que eu queria só ressalvar o ponto do Malungo, que eu concordei plenamente, mas esse aspecto que a UNITA não devia deixar o Adalberto continuar, caso, não é, ele perca de novo em 2027. E também, aqui vou ressalvar, também salvo a reação que ele for a ter, se for diferente de 2027 e aquilo 2022, ele causa um resultado diferente em que ele depois assuma o poder depois das eleições, então temos um novo presidente em Angola.
É isso. Doutor Lindo Tito, está-se aqui a falar dessa possibilidade. O Malundo levantou aqui um ponto interessante e o Matumana aqui acaba de confirmar que está, quer dizer, está de acordo com o que ele com o que ele disse. Mas está-se aqui a falar, por exemplo, se alguém vamos, pronto, eu sei que o mais velho Samakova não vai avançar, mas pronto, como em política, ele próprio diz, não se deve dizer que desta água nunca beberei, então fica nos segredos dos deuses. Ele próprio disse isso. Mas está-se aqui a falar simplesmente, por exemplo, Massanga concorre, ganha internamente, mas depois nas eleições gerais acaba por perder. Mas há um aspecto aqui que o Malundo e o Matumona não tocaram, é que o problema não está só perder para o MPLA, pode-se também chegar a perder para o próprio Prajá. Vamos supor que o Massanga vence as eleições internas, chega nas eleições gerais, a UNITA acaba em terceiro lugar, que é uma possibilidade. Como é que fica? É uma situação difícil, né, para quem queira concorrer na UNITA para a liderança. Não, vamos lá ver. A questão aqui, não é nem em relação a Massanga, nem em relação ao Adalberto, em relação ao Major Samacuba. Lembro que o Major Samacuba perdeu várias eleições. Salvo erro, perdeu duas eleições, 2012 e em 2017 como candidato. Porque em 2008 não tivemos eleições presidenciais, porque a Constituição permitia a candidatura independente, né? Mas não foram eleições presidenciais, só apenas legislativas. Ora, o contexto atual, para mim, aponta numa impossibilidade ou numa dificuldade enorme da UNITA ganhar as próximas eleições, apesar de estarmos um pouquinho distante, né? Como eu tenho dito sempre, muitas vezes, as eleições ganham-se no último dia da campanha eleitoral, como perdem-se no último dia da campanha eleitoral, né? Apesar de termos essa distância, mas eu olho e percebo e ouço as pessoas e escuto as pessoas, convivo com as pessoas, percebo claramente que a UNITA, se não mudar da estratégia da atuação pública, se não se reorganizar do ponto de vista de linguagem, se não perceber que hoje este país tem pessoas que pensam diferente, que analisam vários fatores que podem levar alguém a ser presidente ou a não ser presidente, ou um partido ganhar ou perder, se não se colocar nessa perspectiva, obviamente terá claramente uma derrota eleitoral em 2027. Pois aquilo que acompanhamos é que a própria UNITA está a fazer uma gestão como de kamikazes, né? Ou seja, uma gestão política em que fica apenas a atacar, dizer, a falar, e isso começa a ter um reverso. Ao invés Doutor de Lindo, atingir desculpa, doutor Lindo, houve um corte, disse que a UNITA fica e depois cortou, não ouvimos o resto da fala. Que a UNITA fica somente... Sim. Não, se a UNITA não mudar de postura, é óbvio que a performance dela hoje indica claramente que não tem vantagem de ganhar as próximas eleições e vai afundar-se cada vez mais. Contrariamente ao que acontece nas redes sociais. As redes sociais é outra coisa. O que está acontecendo nos bastidores é claramente outra coisa. Precisamos de ir para ouvir as pessoas, porque a mensagem, a linguagem, os gestos, as relações que estão a ser criadas por alguns da UNITA, mesmo ao nível da liderança, começam a contrair a vontade das pessoas de acreditar numa UNITA como alternância. Por quê? Porque há aqui uma linguagem de terror, né? E quando se começa a linguagem de terror, há uma colagem dos fatos de 1992 hoje. Hoje, nos bastidores, começa a falar, mas é isso, afinal. Eles começaram assim em 92. Olha o que estão a fazer. E isso as pessoas começam a perceber, mesmo aqueles que tinham a vontade de eventualmente acreditar em votar na UNITA, deixarão exatamente de votar. A derrota da UNITA nas próximas eleições dependerá exatamente de si mesmo, mas também temos de reconhecer que há aqui uma evolução de uma terceira via, que começa a se afirmar cada vez mais e ocupar o espaço que é para já. Ou seja, nós temos com clareza
o MPLA, temos a UNITA e depois temos o Prajá que colocou-se no meio dos dois. E atenção, há um offside que está a vir ali e que a mim começa a me dar sinais que está a consolidar muito bem a sua caminhada, que é o PL. O PL está a caminhar muito bem. Será que o PL entrará? Não, o PL não tem máquina hoje e não se terá até 2027. Poderá estar exatamente a disputar digamos, o meio da tabela, né? Digo meio da tabela, disputar com quem? Com o PRS, com o FNLA, com o PH e com a Casa Ceia. Poderá disputar isso. Mas agora, o topo está exatamente clarificado. O MPLA, a UNITA, para já, vão disputar exatamente o topo. Mas como é que os três estão a aparecer agora? Os dois começam a criar um ambiente tenso do ponto de vista social e começam a ser rejeitados e eles, por dentro, auto-rejeitar isso também. Por quê? Porque entende-se que as posições dos dois, de tal maneira que estão a ser feitas, vão levar a um ponto tal que poder-se-á começar a pensar no 92. E então há alguém no meio que como que a dizer assim, eu não estou nos extremos, eu estou aqui para trazer os dois se eu for o governo. Os dois numa perspectiva de harmonia. E isso começa a ter sinais positivos. Agora, o que é que tem de fazer os dois? Tem de mudar de posição. É como a situação atual do Brasil. O Brasil está a viver um momento muito intenso. Intenso por quê? Porque surgiu um partido e um Bolsonaro que é da extrema-direita, que criou um ambiente tal no Brasil e que acaba agora de ser aqui. Ou és lulista ou és bolsonarista. Mas atenção, começam exatamente as forças chamadas centristas a perceber que essas duas forças estão a perturbar, inclusive a estabilidade social, eles vão começar a crescer. E vejam que acho que dois ministros de Lula, de partidos diferentes, abandonaram o governo. Não só por estratégia montada para alguma coisinha qualquer que não me interessa falar, mas começam a perceber que esses extremos estão a perturbar a sociedade brasileira. E em Angola também tem esses sinais claramente no sentido de encontrarem uma força que vai harmonizar, porque esses estão cansados, toda hora de falar do passado, da guerra, de prometer que eu sei a cigarro, que o governo, eu também vou fazer, eu vou lhe fazer. Então, é isso que pode levar a com que a UNITA não ganhe as próximas eleições. Obviamente, os bastidores, para mim, os bastidores indicam isso, né? Vai ter imensa dificuldade para que seja o contrário. Ele tem de trazer uma nova narrativa. Será que essa narrativa vai vencer a atual narrativa? A narrativa que temos acompanhado, que temos assistido, essa que ia ter nos comícios, nas ruas, nas rádios, não posso falar das plataformas que é pior. Será que vai ser alterada essa narrativa? Vai ter dificuldade, que é essa narrativa que tem uma ideia de salvamento, né? Nós temos que ter essa narrativa para que afastemos os outros e ficamos aqui nós os dois e com ele depois eu consigo lhe vencer. É como se diz, não, eu não posso lutar com três, tem que ser apenas de um para um e assim consigo vencer. Mas em democracia isso é muito difícil praticar, porque as conjunturas mudam, as opiniões variam e a sociedade começa a ter uma perspectiva clara do que é que ele pretende para o futuro. Agora, deixa-me só dizer, acho que o Matumona disse aqui uma coisa que eu normalmente não concordo, a tal chamada democracia eleitoralista. Os partidos em Angola realizam eleições internas, dão a percepção que são partidos democráticos. Mas, no fundo, na gestão do partido, não são democráticos. Deixa-me só, estamos a falar agora da UNITA, podemos falar de um outro partido que não está aqui na pauta, mas vamos falar da UNITA porque está aqui nessa pauta. Veja o que está a acontecer. Há um movimento de resgate dentro da UNITA. Por que o movimento de resgate? Porque este movimento de resgate resulta exatamente depois das eleições internas de 2019. Daqueles que procuraram apoiar determinados candidatos e depois de ser eleito um candidato, ele não acomodou os interesses, criou divergência interna, procurou, como se diz, quando alguém assume pela primeira vez a liderança, procura afirmar a liderança.
E há métodos de afirmação de liderança. Há aqueles que afirmam a liderança com autoritarismo, e acaba depois desse autoritarismo se espalhar dentro do partido. E é isso que aconteceu depois de 2019 para cá. E há um grupo muito grande da UNITA que não se revê na tua liderança, tal grupo de resgate, e com influência muito grande dentro das massas, dentro dos militares da própria UNITA, e que tiveram sanções, né? Que nós conhecemos, foram sancionados, alguns foram expulsos, depois outros resgatados e reintegrados. E do ponto de vista de gestão interna da UNITA, até onde nós sabemos, não é também um partido democrático. Não, porque a democracia não é só eleger o líder. A democracia são as práticas internas de tolerância, de compreensão, de exercício pleno dos direitos dos militantes. Quando os militantes não podem exercer plenamente os seus direitos, já aqui não há democracia. É como no nosso país. O nosso país, tenho dito sempre, as nossas eleições são meramente utilitaristas. Por quê? Porque elas conseguem iludir o exterior que esse país é democrático, porque realiza eleições com regularidade. Mas do ponto de vista do exercício dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais, quase que zero. Então, um pouco cuidado ao termos as eleições como barômetro das democracias internas dentro dos partidos. Há muita coisa que acontece entre partidos que não é exatamente uma democracia. E, aliás, a UNITA, que está na pauta, é exemplo claro sobre isso.